Olá, gente querida. Hoje é o dia 21 de março, quinto domingo da Quaresma. Praticamente chegamos ao final da Quaresma. No próximo domingo já é o domingo de Ramos. E neste quinto domingo da Quaresma, a liturgia nos oferece o texto do capítulo 12 do Evangelho de João, versículos 20 a 33. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cai na terra, não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se ele morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Ora, mas se foi precisamente para esta hora que eu vim. Eu digo na verdade, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte ele iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a liturgia deste quinto domingo da Quaresma nos apresenta o tema de uma nova aliança. Isso é já decantado pelo profeta Jeremias na primeira leitura do capítulo 31. Esta nova aliança da qual fala o profeta não será mais como aquela primeira, quando Deus tirou os hebreus da casa da servidão do Egito e os mandamentos da lei foram escritos em tábuas de pedra. O profeta Jeremias diz que esta nova aliança agora será escrita nas entranhas, no coração, no íntimo de cada ser humano. E Deus será o nosso Deus e nós seremos o seu povo.
E o texto da primeira leitura se conclui com o tema do conhecimento. Nesta nova aliança, todos conhecerão o Senhor, do menor até o maior. Deus, portanto, como diz o refrão do Salmo responsorial, cria um coração puro no seio da humanidade. Pois bem, mas chegamos agora ao texto do Santo Evangelho, deste capítulo 12. E o texto começa dizendo que alguns gregos que tinham subido a Jerusalém para adorar, eles procuraram Filipe, e Filipe procurou André, porque estes gregos querem ver o Senhor. Vamos então por partes. Eu vou começar fazendo uma pequena explicação sobre como estava constituído o ambiente étnico no tempo de Jesus. Ora, existem judeus e existem os gentios. São duas divisões primárias e maiores. Mas nem todos os judeus são iguais. Existem judeus nascidos na Palestina, na terra mesma de Jesus, e estes judeus da Palestina falam aramaico e muitos leem hebraico. Então, judeus palestinenses de língua aramaica, ou ao menos que leem o hebraico. Mas existe uma grande dispersão de judeus pelo mundo. A essa dispersão se chama diáspora. Então havia uma colônia de judeus no Egito, na Síria, na Mesopotâmia, na Ásia Menor, na Grécia, na Itália. Havia judeus praticamente por todo canto. E estes judeus da diáspora, que língua eles falam? Eles falam grego. É por isso que muitas vezes são chamados de étnico judeus, ou judeus provindos da diáspora. Judeus de língua grega. Há, portanto, gregos que são gentios, mas há também gregos, pagãos, gentios, que passam a ter uma simpatia pelo judaísmo. A estes se chama de adoradores de Deus ou tementes a Deus. São simpatizantes do judaísmo, embora não tenham se convertido plenamente ao judaísmo. E há outros tipos de gentios, de pagãos, que se fizeram circuncidar, e estes são chamados de prosélitos. Prosélitos são os pagãos que aderiram ao judaísmo por meio da circuncisão. E, portanto, aderem, aceitam a circuncisão, aceitam as leis alimentares, aceitam as normas de pureza ritual, pelo menos a maioria delas. Isso é só para a gente compreender como este universo é complexo. Então, há judeus da Palestina e judeus da diáspora, judeus de língua aramaica e judeus de língua grega. Então, muito provavelmente, estes que procuram Filipe e André são judeus nascidos na diáspora e, portanto, de língua e de cultura grega. Mas, entre os gentios, há gentios plenamente gentios, pagãos, há gentios que se aproximaram do judaísmo e se tornaram tementes a Deus ou adoradores de Deus, têm uma simpatia pelo judaísmo, e há, inclusive, gentios que se fizeram circuncidar e aderiram mais formalmente ao judaísmo.
Então, muito provavelmente, estes que procuram Filipe são judeus nascidos na diáspora de língua e de cultura grega. Por que procuraram Filipe? E por que Filipe procurou André? Porque Filipe e também André são de Betsaida, como Pedro, também Pedro é de Betsaida. Betsaida é uma cidade que está no extremo norte, aliás, um pouco a nordeste da Galileia, e está na fronteira com o paganismo, na fronteira com o mundo gentil. Muito provavelmente muitas pessoas lá em Betsaida falam também o grego. Não falam simplesmente o aramaico, mas muito provavelmente falam também grego. E o que eles pedem a Filipe? Talvez seja a frase mais bela do evangelho de hoje. Nós gostaríamos de ver Jesus. Queremos ver Jesus. Ver aqui não é simplesmente ver com os olhos, não é simplesmente uma tarefa de um órgão físico, fisiológico. Ver Jesus significa encontrá-lo, ver Jesus significa ter contato vivo e existencial com ele. Filipe então escuta o pedido dos gregos, leva a demanda a André e os dois vão até Jesus. Nós esperaríamos que Jesus desse uma resposta mais clara para Filipe e André e até mesmo para os gregos. O mais interessante é que Jesus então começa um discurso muito interessante, aliás, belíssimo, sobre um tema muito caro ao Evangelho de João, o tema da hora. No Evangelho de João, a hora do Filho do Homem, é a elevação do Filho do Homem na cruz para a sua morte, mas ao mesmo tempo é a elevação do Filho do Homem na cruz para a sua glorificação. Portanto, a cruz no Evangelho de João é ao mesmo tempo ser elevado para a morte, mas ao mesmo tempo é ser elevado para a exaltação, para a glorificação. E aí Jesus utiliza uma parábola, uma imagem, uma metáfora muito bonita, o grão de trigo. Ora, se o grão de trigo não for jogado na terra, ele não morre, ele não apodrece, mas também ele não faz germinar uma plantinha. Depois de muitos anos, milhares de anos, foram encontrados, por exemplo, nas pirâmides lá do Egito, foram encontrados grãos, sementes de trigo e de outros cereais. E estas sementes estão lá há mais de 2000 anos e nunca germinaram. Então percebam, se o grão de trigo não for jogado na terra, permanece somente um grão de trigo. Não morre, não apodrece, mas também não germina, não nasce uma planta e, portanto, também não há frutos, não há grão nenhum. Agora, se o grão de trigo cai na terra, apodrece, esquenta, explode, morre, daí nasce uma plantinha, germina uma nova planta, e daí a pouco esta planta produz fruto, e fruto em abundância. É bonito perceber que nessa historinha que Jesus conta, nesta bela parábola, nesta bela imagem do grão de trigo, aí Jesus já está nos dizendo que só é possível haver vida e fruto de vida se houver o grão de trigo jogado na terra, que morre, que apodrece, que explode. Jesus continua nessa mesma linha, agora falando de tentar segurar a vida, apegar-se à vida, prender-se à vida,
não gastar a vida, quem faz isso também não tem sentido nenhum para a sua existência. Na verdade, perde a vida. Quem procura sempre conservar a vida, guardar a vida, proteger a vida, na verdade, perde a vida. Agora, observe ao seu redor. Aquela pessoa que se lança, que doa a vida pelos outros, que encontra um sentido bonito para a existência, que se queima como vela sobre o altar. Esta pessoa produz vida e possui vida em plenitude. Então, quem perde a vida, quem gasta a vida, quem entrega a vida em oblação, na verdade, tem a vida eterna. Mais uma vez, Jesus trabalha com este par de opostos. Perder a vida, na verdade, é ganhar a vida. Continua Jesus mais uma vez utilizando um par de verbos muito interessantes. Quem quer seguir Jesus, na verdade, deve aprender a servir. Então, quem quer servir Jesus Cristo, deve aprender a segui-lo. Aqui estão duas temáticas belíssimas e fortes nos santos evangelhos. A temática do seguimento e a temática do serviço. A temática do seguimento e a temática da diaconia. Mais uma vez, Jesus trabalha com pares. Chegamos então agora à temática central do texto do Evangelho de hoje, a glorificação. Jesus se sente angustiado porque está à beira da morte, mas ao mesmo tempo ele compreende, a partir do olhar de Deus, que a sua morte é ao mesmo tempo a sua glorificação. Isto é, a cruz significa soar a hora de Deus. E a hora de Deus, que é ao mesmo tempo elevação para a morte, é também elevação para a exaltação. E fundamentalmente o que é que São João nos diz? Que a hora do Filho de Deus, do Filho de Deus, do Filho do homem, a hora da cruz, a hora da glória, é também a grande hora do julgamento do diabo, o príncipe deste mundo. O julgamento do mundo, o julgamento do mistério do mal, acontece exatamente por meio da cruz de Cristo. Jesus Cristo, sobre a cruz, ele se torna ao mesmo tempo juiz e o rei da terra. Essa a grande mensagem que o Evangelho deste quinto domingo nos quer oferecer. Cristo, pregado na cruz, elevado na cruz, é ao mesmo tempo glória, é vida eterna, é julgamento do mundo mau, é a vitória definitiva sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte. Tomemos a cruz de Cristo para segui-lo e para servi-lo. Caminhemos com Cristo para a cruz de sua morte, mas ao mesmo tempo a cruz de sua glorificação. Aí está fundamentalmente a hora de Cristo para a humanidade. Cristo crucificado é o Cristo glorificado. Um abraço a você. Viva com intensidade esta última semana de preparação para a Semana Santa. Deus os abençoe e os guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.